Bom, vamos lá. Quem tiver com o microfone, eu vou chamando um a um, vai se apresentando. Senão vai colocando aqui no chat de onde que é, para a gente poder deixar isso registrado, tudo bem? Bem-vindo. Vamos lá, José Antônio. Eu sou José Antônio Quinitel, eu sou arquiteto e urbanista e sou funcionário público da Prefeitura de Capela do Alto há 12 anos. E estamos aí para ver, ajudar no que possível, no desenvolvimento desse plano. E é isso aí. Obrigado. Prazer de conhecê-los. Obrigada, José. Cauê, você está sem microfone, né? Quer deixar aqui no chat para a gente? Eu fechei aqui sem querer. Cauê, engenheiro civil, obras, né, da prefeitura, bem-vindo, Cauê. Otília. Sim. Vou pedir para você apresentar. Ah, tá bom. Bom dia a todos. Eu me chamo Maria Otília. Eu estou como secretária executiva do Cerizo. E o Cerizo, dentre outros projetos que ele desenvolve, nesse momento a gente está aqui para a oficina de avaliação do diagnóstico da revisão do plano de saneamento. Primeiramente, eu quero agradecer a equipe, né, das empresas da Cobrap e da FRAU que estão aqui para nos... Da Cobrap e da MIR, desculpe, que é para nos auxiliar nesse processo, né, e dizer que o Cerizo permanece à disposição de todos para qualquer alteração interação hoje ou a qualquer momento do desenvolvimento do projeto, né. Quero desejar a todos um ótimo trabalho, dizer que eu vou ter que sair daqui a pouquinho, que eu tenho uma outra reunião paralela aqui, mas em seguida estarei de volta, tá bem? Muito obrigada a presença de todos. Obrigada, Otília. Lucas, pode deixar aqui no chat também, que está sem microfone. O Lucas é engenheiro civil do Departamento de Obras também da Prefeitura. Bem-vindo e obrigado pela participação. O Rafael, da Sabesp. Você está com o microfone, Rafael? Estou com o microfone. Sou o Rafael, trabalho na Sabesp Tatuí, sou engenheiro civil também. Obrigado, Rafael. Você sabe se o Luiz Fernando vai entrar também? Ele falou que ia entrar. Tá bom. Vou mandar mensagem para ele para ver. Tá bom, obrigada, viu? Bom, vou pedir para os técnicos também se apresentarem. Começar pela Luciana. Bom dia, pessoal. Meu nome é Luciana, eu sou geógrafa, faço parte da equipe técnica do consórcio Cobrap-MIR e hoje eu vou apresentar para vocês o eixo de resíduos sólidos. Obrigada. Murilo. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Murilo, sou engenheiro civil do consórcio Cobrap-MIR. Eu estive em campo em Capela do Alto e vou apresentar para vocês hoje o eixo de esgotamento sanitário. Sejam todos bem-vindos. Obrigada, Murilo. Thalita. Oi, bom dia a todos. Meu nome é Thalita, sou arquiteta urbanista da Cobrap, né, do consórcio Cobrap-MIR, e hoje eu vou apresentar as informações acerca do sistema de drenagem de Capela do Alto. Obrigada, Thalita. William. Olá, meu nome é William, eu sou engenheiro ambiental do consórcio, eu vou trabalhar no sistema de abastecimento de água. Obrigada, William. Vamos ver quem entrou aqui com o microfone ativo. Luiz, bem-vindo. Raíssa, bem-vindo. Luiz, aproveitando que você já entrou, se apresenta aqui para a gente. Meu nome é Luiz, sou encarregado do PO de Capela do Alto. Tá, o seu som
Tá bem ruim seu som, talvez tá abafado. Meu nome é Luiz, eu estou encarregado do celular da Capela do Alto. Luiz, não, eu pelo menos eu não consegui entender. Se puder, põe aqui no chat para a gente, o seu som está saindo bem abafado. Raíssa, bom dia. Bom dia, Raquel. Bom Te dia a apresentar todos. também. Bom, meu nome é Raíssa, né? Como a Raquel mencionou, eu estou na coordenação executiva do consórcio Cobrap-MI. Espero que vocês sejam muito bem-vindos aí nessa oficina, nesse primeiro evento aí, para apresentar a versão preliminar aí do diagnóstico de Capela do Alto. Obrigada. Obrigada, Raíssa. Rafael, bem-vindo. Acabou de chegar. Rafael, aproveitando, quer se apresentar também aqui para a gente? Não sei se você está com o microfone. Luiz, carregado de Capela do Alto. Luiz, você é da Sabesp? Tá bom, bem-vindo. Rafael, você está com o microfone? O Rafael da Prefeitura. Sim, no celular. Tá, bem-vindo. Se quiser se apresentar aqui também, a gente está todo mundo se apresentando, a oficina está sendo gravada, tá? Aí para ficar registradas as participações. Acho que o do Rafael travou. Bom, pessoal, o Rafael, seu travou, tá? Qualquer coisa, coloca aqui para a gente no chat de onde é, que aí a gente deixa registrado. Pessoal, bom dia, bem-vindos novamente. Eu vou pedir o seguinte, que os técnicos vão apresentar cada eixo, né? E durante as apresentações vou pedir para todo mundo ficar com o microfone no mudo, né? Para a gente poder escutá-los direitinho. E ao final de cada apresentação a gente vai abrindo para vocês tirarem dúvidas, acrescentarem informações novas, tá? E quem quiser, durante as apresentações ou após, ir colocando aqui no chat também observações, dúvidas, a gente vai passando para eles. E quem quiser falar no microfone, eu peço para levantar a mãozinha, tem a opção aqui de erguer a mão. Aí a gente fica sabendo que vocês vão falar, e aí eles terminando, a gente vai chamando. E aí qualquer dúvida, vocês vão colocando aqui para a gente. Tudo bem? Vou pedir para a Luciana, então. Acho que a gente pode começar, né? Vamos. Bem, pessoal, então vou apresentar para vocês os dados gerais do Serviço de Revisão dos Planos Municipais de Saneamento Básico de 27 municípios da UGRI 10. Já destaco aqui para vocês que sofreu aditivo esse contrato, então agora são 29 municípios da UGRI 10. Então, a gente começa falando da contratante, que é o CERISO, né, o Consórcio de Estudos de Recuperação e Desenvolvimento da Bacia do Rio Sorocaba e Médio Tietê.
A contratada é o consórcio Cobrap-MIR. O consórcio assinou o contrato dia 31 de julho de 2020, mas a ordem de serviço saiu só 13 de agosto de 2020. E aí já teve a assinatura do primeiro termo aditivo, como eu falei, que aconteceu em 13 de maio de 2021. E agora, após o aditivo, a gente tem 18 meses a partir da data de emissão da ordem de serviço. O valor global do contrato é de R$ 909,01. Aí a gente traz um mapa para vocês da UGRI 10, com os 29 municípios que abrangem o contrato, e daí a gente consegue ver que o município de Capela do Alto está totalmente inserido na UGRI 10. E esse mapa já está englobando os 29 municípios, né? E a gente traz as etapas pelas quais a gente vai passar para a revisão do plano. A primeira etapa é de planejamento do processo de revisão. A segunda é o plano de comunicação e mobilização. Esse momento que a gente está agora é referente ao diagnóstico técnico participativo, e após ele vem o prognóstico, planos e ações, a versão preliminar das revisões dos planos municipais de saneamento básico e a revisão final do plano municipal de saneamento básico. Então, a gente traz aqui alguns conceitos basilares sobre a temática. Então, a gente diz que um plano municipal de saneamento básico ele é uma ferramenta de planejamento estratégico para a futura elaboração de projetos, execução de serviços e obras e base para a elaboração de planos de investimentos no setor de saneamento básico. Então, o Plano Municipal de Saneamento Básico ele define critérios, parâmetros, metas e ações. Em relação a essa etapa, né, o diagnóstico técnico participativo, ele tem como objetivo a caracterização geral do município de Capela do Alto e dos eixos de saneamento básico, que a gente sabe que são 4: abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana e manejo de águas pluviais. A gente gosta de destacar aqui que essa fase ela se propõe a levantar informações sobre o município, saber qual é a situação atual do município, e a gente ainda não propõe ações. A oficina, esse momento aqui que a gente está realizando, ela busca confirmar as informações coletadas em campo, e os dados secundários também, e receber contribuições e complementações de vocês. Então, qual é a diferença de um plano e de um projeto, né? O plano, ele tem uma visão a longo prazo, propõe ações e soluções coletivas. Um projeto é a curto ou médio prazo, executa ações e soluções pontuais. No caso do Plano Municipal de Saneamento, ele propõe metas a serem alcançadas nos próximos 20 anos, então a gente considera finalizado em 2021, de 2022 a 2041, as metas a serem alcançadas. Daí a gente traz aqui algumas leis, né, as principais leis e uma portaria, que é a Lei Federal 11.445, de 2007, que é o Plano Nacional de Saneamento Básico, a atualização, que aconteceu em 2020, né, a Lei 14.026, como a gente falou, também trata da definição dos eixos de saneamento básico, abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana e manejo de águas da chuva. Em relação à limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, a gente destaca a Lei Federal número 12.305, de 2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Em relação à área rural, a gente ressalta o Plano de Saneamento Brasil Rural, que é desenvolvido em parceria com várias instituições. A gente destaca o papel da FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, que gerencia o plano, né, a execução dos serviços pela elaboração do plano. A criação do Programa de Saneamento Brasil Rural, ele saiu a partir da portaria número 3.174 de 2019. Aí a gente traz uma figura ilustrativa, né, que mostra, de certa forma, como os eixos de saneamento básico eles estão relacionados. Então, tratamento da água, abastecimento das casas, a coleta de esgoto e o tratamento de esgoto antes do lançamento no corpo hídrico, a coleta de resíduos sólidos,
a drenagem urbana também, o lançamento no corpo hídrico, e esse papel que a gente está tentando desenvolver agora, né, da participação social, porque é a parte mais impactada pelos serviços do eixo de saneamento básico no município. A gente já enviou o diagnóstico para vocês, o relatório de diagnóstico. Vocês sabem que a parte de contextualização do município ela é bem maior, bem mais aprofundada, mas a gente destacou aqui algumas informações sobre a Capela do Alto. Então, a área territorial do município é de cerca de 170 km². Os municípios de divisa de Capela do Alto são Iperó, Tatuí, Lambari, Araçaiaba da Serra, Sarapuí e Itapetininga. A distância de Capela do Alto à cidade de São Paulo é de 112 quilômetros. Capela do Alto faz parte da região metropolitana de Sorocaba. Em relação à população total, em relação ao ano de 2019, de cerca de 21 mil habitantes, sendo que a grande maioria reside na área urbana, na área rural apenas 3.555 habitantes. A densidade demográfica no município chega a quase 122 habitantes por quilômetro quadrado. O IDHM é um pouco abaixo do considerado bom, é 0,699, segundo o IBGE de 2010, que é o dado mais atualizado que a gente tem. Em relação à PIB per capita em 2018, segundo o SEAD, é de R$ 14.137 por pessoa. Para tratar agora o próximo assunto, eu vou chamar o William. Luciana, só um minutinho. O Rafael está falando que parece que o som seu para ele estava ruim. Para mais alguém? Só para ele? Está todo mundo escutando direitinho? Aqui tá bom. Tá bom, né? Rafael, às vezes tenta entrar de novo e entra, sai e entra de novo para ver se dá uma melhorada. Vamos. Bom, melhorou um pouquinho, Rafael? Tá me ouvindo bem, Rafael? Acho que ele caiu, ele saiu do chat. Bom, vamos seguindo. Qualquer coisa, a gente vai retomando. Perfeito. Bom, eu vou trabalhar um pouquinho agora o sistema de abastecimento de água do município. Deixa eu ver. Ok. Quando a gente fala em sistema de abastecimento de água do município, a gente vai notar que ele é realizado pela Sabesp, um contrato de concessão número 116 de 2008, com assinatura do contrato em 2008 mesmo, em julho, o prazo de vigência com 30 anos e a regulamentação do contrato feita pela Arcesp. A Arcesp, além de fiscalização do contrato e da regularização da qualidade dos serviços, ele também faz o gerenciamento da parte tarifária do contrato de prestação de serviço da Sabesp. Quando a gente para visualizar a tarifação utilizada, a gente consegue ver que a tarifação realizada pela Sabesp ela é dividida em algumas classes de consumo, variando de 0 a 10 metros cúbicos mês ou até superior a 50 metros cúbicos. A gente pode dar destaque que entre as classes atendidas, existem duas classes de interesse social que viabilizam e facilitam a universalização do serviço de abastecimento de água, até por facilitar economicamente esse atendimento. Então, eu tenho as classes residencial e comercial de interesse social. Fora essas duas classes, eu também tenho as classes convencionais, que seriam residencial, comercial, industrial e pública. Todas essas com 5 faixas de consumo,
com valores específicos para cada uma delas. A distribuição da população do município, ela é, como já visto, majoritariamente urbana, mas existem mais de 3.500 habitantes que estão na área rural. Ou seja, apesar de eu ter um atendimento de 100% da área urbana por abastecimento pela Sabesp com rede pública, eu ainda não totalizei 100% de atendimento na população total, sendo que atender a população não residente na área urbana é muito complicado. Então, meu atendimento total em 2019, ele chega... Só um minuto. Ele chega a 87%. O sistema de distribuição de água, de abastecimento público de Capela do Alto, ele tem uma configuração bastante simples. Ele é composto por poços que fazem a captação da água subterrânea. Essa água, ela tem um tratamento simplificado, ela é acumulada em reservatórios e após a reservação e o contato, ela passa a fazer uma distribuição. Hoje o sistema como um todo conta com 12 poços tubulares profundos, 4 centros de reservação de água tratada e 3 estações de bombeamento. Quando eu falo em captações ou os poços profundos, nós conseguimos ver que grande parte desses poços profundos eles se localizam na sede municipal, que perfazem a maior parte da captação de água para consumo de todo o município. O Distrito Porto conta apenas com 3 poços subterrâneos, que em 2019 representavam em torno de 8% da captação de água bruta. Esses poços têm todos uma configuração bastante padronizada, todos eles captam água do aquífero Tubarão, que é um aquífero que ele é resultante de uma formação geológica bastante característica, que em alguns casos atribui características muito específicas à água captada. No caso dos poços no município, o poço, se eu não me engano, o P13, ele tem uma concentração muito elevada de alguns minerais que necessitam ser retirados para eu fazer a distribuição da água. O tratamento adotado é do tipo simplificado, ou seja, eu tenho apenas uma cloração e uma fluoretação, que ela é dosada diretamente na tubulação, que vai fazer a encaminhada para os reservatórios. Esse tipo de tratamento simplificado, ele acontece em grande parte dos poços apresentados. A única diferença que nós temos seria no poço, realmente o P13, onde eu tenho a utilização de um filtro catalítico que vai fazer a retirada desses minerais para depois distribuir. Notem que nessa foto eu não estou apresentando o filtro do poço 13. Esse acabou sendo um filtro instalado no poço 11, que atualmente está desativado. Pelo menos a informação que nós tivemos na nossa última visita de campo, que ele está desativado, mas ele também, esse tipo de filtro, ele faz uma troca iônica entre os íons que não são interessantes, que existem na água captada, por íons que não são prejudiciais. Esses íons ficam armazenados nesse filtro e acabam sendo eliminados periodicamente através de retrolavagem. Apesar desse não ser o filtro usado no P13, o funcionamento é exatamente o mesmo. A questão da reservação da água no município, ela é um pouco diferenciado. No município de Capela, eu tenho 2 bombas dois reservatórios de reservação de água bruta.
que eles ficam localizados junto aos poços, onde eles acabam acumulando toda a água bruta captada, para depois ser encaminhados para os reservatórios, onde ficam as estações de tratamento simplificadas. A água tratada em si, ela fica reservada em 4 reservatórios, que perfazem 1.300 metros cúbicos de água tratada, localizado majoritariamente na sede municipal, ou contando apenas com um único reservatório no Distrito Porto. Aqui conseguimos ver esses centros de reservação visitados pelo Murilo na visita de campo. Todos eles apresentam sinal de desgaste por intempéries, mas apresentam estado de conservação bastante adequado. O município ele conta com 3 estações de bombeamento que vão fazer a distribuição da água tratada em toda a rede de distribuição. 2 dessas estações elevatórias se localizam na sede, que acabam distribuindo encaminhando a água reservada para as localidades mais distantes, e uma delas no Distrito Porto, que acaba desempenhando o mesmo papel. Aqui a gente consegue ver 2 estações elevatórias visitadas. Elas também apresentam sinais de desgaste, apesar de tudo, apresentam um estado de conservação ainda adequado. Quando eu falo em sistema de distribuição, o município conta hoje com em torno de 6.682 ligações totais, perfazendo 6.811 economias atendidas. Como já comentou, a população urbana hoje ela é 100% atendida, mas a população rural tem um déficit, ela não é toda atendida, por isso meu atendimento global de todo o município, ele perfaz 87% em 2019. Para isso, eu tenho hoje 50,8 quilômetros de rede de distribuição, variando de diâmetros de 50 a 300 milímetros. Destaque, quando nós falamos em redistribuição, a gente consegue observar um índice de perda relativamente elevado nos últimos 5 anos, que variaram entre 46% a 23% nos últimos anos. Em questão de perdas lineares, nós tínhamos em torno de 25,5 metros cúbicos por quilômetro por dia de perda de água, o que resultaria em torno de 202 litros por ligação por dia. Quando eu falo em atendimento, o atendimento do município ele fica um pouco deficiente porque a gente consegue citar áreas distantes na área rural, como o loteamento Barra, que fica muito difícil de atender pela rede de distribuição, por ele ser afastado dos centros urbanos, o que por muitas vezes torna o atendimento técnica ou economicamente inviável. Mas também a gente consegue citar locais como o loteamento Primavera, que foi citado como um loteamento irregular, o que dificulta também bastante o atendimento, por ele não ter a parte de loteamento regular, inviabiliza muitas vezes o atendimento pela Sabesp, por ser um órgão público. Essas localidades não atendidas, a gente consegue, pelo último censo, verificar que elas acabam fazendo uso principalmente de poços ou nascentes instalados no próprio terreno ou em terrenos adjacentes. Nesse caso, eles perfazem quase 80% dessas ligações. Lembrando que esse dado é o dado mais recente que nós temos, que ele data de 2010.
Ou seja, mesmo em 2010 eu tinha um atendimento urbano majoritariamente pela redistribuição, mas a área rural, as populações dispersas, têm um atendimento deficitário, tendo que adotar principalmente poços rasos. Esses poços rasos, eles podem ser uma solução viável, mas eles precisam ter um monitoramento técnico e feito de uma forma adequada para suprir a população. E com isso, nesse momento, eu abro a discussão para tirar qualquer dúvida e para fazer comentários ou alguma contribuição para minha apresentação. Pessoal, e quem quiser falar ou colocar aqui no chat para a gente. Rafael, da Sabesp. Eu tenho uma dúvida. Esse loteamento da Barra, vocês têm informação se ele tem poço independente? Eu tenho, o que foi passado para nós foi algumas manchas da Sabesp de áreas não atendidas e áreas de atendimento. Aquele posto eu posso dizer, com os dados que eu tenho, que ele não é atendido pela Sabesp, mas dizer exatamente se ele é atendido por poço, eu não consigo te dizer com precisão, não me sinto confortável. É provável que seja, mas eu não tenho segurança para te dizer com certeza. Tudo bem. Provavelmente tem assim. Pelos dados que nós temos hoje, ele é atendido por poços superficiais, mas eu não tenho como te dar 100% de segurança. Os dados que eu estou te apresentando aqui eles são os dados mais seguros que nós temos. Eles datam de 2010, eles têm uma defasagem bastante grande. Tá bom. Vamos procurar ver isso aí. Qualquer coisa a gente passa a informação. Com certeza. Obrigado. Gente, mais alguém quer falar alguma coisa? Acrescentar alguma informação? Luiz, Rafael. Bom, a gente pode ir seguindo e aí qualquer coisa, quem tiver alguma informação além, colocar aqui no chat e a gente volta? O que vocês acham? Não pode ser, eu vou estar a apresentação toda aqui, qualquer coisa a gente volta. Tá, então vamos para o Murilo. Bom dia, pessoal. A gente vai falar um pouquinho sobre o eixo de esgotamento sanitário. Tá? O eixo de esgotamento sanitário, assim como o eixo de abastecimento de água, também é de concessão da Sabesp, com o ano de assinatura do contrato de 2008, com prazo contratual de 30 anos, prorrogáveis por mais 30. Tá? E a competência de regulação e fiscalização desse eixo também é da Arcesp. As atividades do eixo elas são regulamentadas basicamente pela Lei 11.445 de 2007 e o novo marco de saneamento, né, a Lei 14.026 de 2020, e ambas as legislações definem as atividades principais do eixo por coleta, transporte, tratamento e disposição final do efluente tratado. Para a gente balizar aqui o conceito de um sistema de esgotamento sanitário, né, a gente pode dividir em quatro classes aqui, né? A primeira seria sem coleta e sem tratamento, né? Aquela parcela do município que não passa uma rede coletora e acaba causando uma poluição difusa nos corpos hídricos, né? É a pior situação, juntamente com a segunda classe, que é a classe que tem coleta de tratamento, passa a tubulação nas residências, mas não vai para uma estação de tratamento e dispõe o efluente bruto pontualmente nos corpos hídricos, né? É uma situação tão ruim quanto a primeira.
A gente vai para a situação ideal, né, que é a parcela aqui do município, da área urbana, que tem rede coletora, passa por uma estação de tratamento do esgoto, faz a remoção dos nutrientes e dispõe o efluente tratado no corpo hídrico, né? E por fim, a gente tem ainda uma quarta classe, né, que são as soluções individuais. Elas podem ou não ser adequadas, né? Elas normalmente são utilizadas em bairros rurais e distantes, dispersos. Elas podem ser fossas rudimentares, né? As fossas rudimentares, elas não são adequadas, elas não têm uma boa impermeabilização, elas podem poluir o solo. Inclusive, nessas áreas mais rurais, são aquelas áreas que a gente tem a captação de água por poços rasos, né? Então, pode ocorrer contaminação desses poços com as fossas rudimentares, então elas não são soluções adequadas. Porém, as fossas sépticas podem ser soluções adequadas, caso elas passem por uma manutenção e por uma limpeza periódica adequadas, tá? E para a gente entender como funciona no município, né? O município ele tem uma população de 20 mil habitantes, sendo que 83% dessa população é urbana e 17% é rural. Nós temos um atendimento do sistema de esgotamento sanitário pela Sabesp hoje de 13.460 habitantes, que seria aproximadamente 78% da população urbana. Se a gente pegar a população total e jogar esses 13.460 habitantes, a gente traria mais ou menos 65% do índice de atendimento, né? Mas a gente percebe que esse índice de atendimento urbano tem crescido no município, né? Em 2015, ele era de 71%. Em 2019, já cresceu para 78%. Tá? E esse atendimento ele se concentra basicamente em 3 áreas para 2 sistemas de esgotamento sanitários, né? O primeiro sistema de esgotamento sanitário é o sistema Sede Perozinho, sendo que o Sede é bem essa parte aqui bem do meio do município, né? E o Iperazinho um pouquinho aqui para a direita, tá? Os polígonos em amarelo são as áreas que são atendidas e os polígonos em vermelho são as áreas atendíveis, mas ainda não atendidas, tá? Então, o primeiro sistema é esse, né? O Sede Perozinho. E o segundo sistema, esse aqui é o sul do município, que é o sistema do Porto. Tá? Para a gente coletar o esgoto do sistema Sede Perozinho, a gente tem 32 quilômetros de rede coletora para 4.742 ligações, sendo que a maioria dessas ligações elas são de uso residencial, quase 90%. Aí depois da residencial a gente tem uso comercial, 8%, mista 1,8% e pública e industrial menos de 1%. Tá? Coletar o sistema do Porto, a gente tem 3 quilômetros de rede coletora para 311 ligações, um sistema bem menor, né? Sendo que também é majoritariamente de uso residencial, 91,3%, comercial 6,8%, uso público 1,9%, e não temos ligações de indústrias e nem de uso misto, tá? A gente transportar o sistema o esgoto do sistema Sede Perozinho. A gente tem coletores troncos e aqui a gente trouxe um dado de 6 estações elevatórias de esgoto, tá? Daniel Lara, Cercadinho, Higino Moreira, Jardim Nova Esperança, Areião e Altos de Capela. Porém, a gente sabe que existem mais 2 estações, a Travessa São Jorge e a Paineiras. E até aproveito aqui para a gente discutir no final dessa apresentação se essas outras 2 elas operam, porque nos dados que a gente recebeu da Sabesp, a gente recebeu apenas essas 6, tá? E nas contribuições da primeira versão do diagnóstico, até da prefeitura, nós já recebemos informações dessas outras 2, da Travessa São Jorge e da Paineiras. Então, seria uma oportunidade adequada para a gente confirmar se essas outras 2 estão em funcionamento, para que a gente possa já deixar na revisão do documento, né? Também foram constatados alguns vazamentos e mau odor, principalmente na estação elevatória Daniel Lara e Cercadinho. A gente pode confirmar se ainda está acontecendo esse tipo de situação. Tá?
E para transportar o esgoto do sistema porto, a gente também tem coletores troncos e 2 estações elevatórias de esgoto operando e uma em construção. As 2 estações elevatórias operando, a estação elevatória Porto e a estação elevatória Marisa Rose. A última, quando a gente foi visitar em campo, ela ainda estava em construção. Dá até para ver na foto de baixo aqui. Mas segundo as informações que a gente recebeu, ela já está operando, né? E ainda assim tem mais uma em construção. Para tratar o esgoto de Capela do Alto, a gente tem 2 estações de tratamento de esgoto, uma para cada sistema, né? A primeira é de Capela do Alto, ela fica aqui nesse ponto laranja, com lançamento no ponto vermelho aqui, tá? Ela trata as 4.742 ligações, o sistema sede Perozinho, tem uma capacidade nominal de 15 litros por segundo e um sistema de tratamento do tipo australiano, composto por tratamento preliminar, gradeamento desarenador, e uma lagoa anaeróbia seguido de uma lagoa facultativa. Tá? Ela tem uma outorga para lançamento de fluentes datada de 5 de março de 2018. O lançamento acontece no córrego Laria. Essas coordenadas é aquele pontinho vermelho que eu mostrei no mapa, né? O prazo de outorga é de 10 anos para uma vazão média de 37,28 litros por segundo, 24 horas por dia. Lembrando que o córrego Laria ele é enquadrado como classe 2. E a estação de tratamento do Porto, né, ela fica lá no sul do município. Ela já é um sistema um pouco diferente, ela trata as 311 ligações do sistema Porto, tem uma capacidade nominal de 5 litros por segundo, e ela já é do tipo compacto, sendo que sua estrutura de tratamento é composta por tratamento preliminar, né, gradeamento desarenador, e um RAFA, né, um reator anaeróbico de fluxo ascendente em manto de lodo, um filtro aeróbico submerso e um decantador secundário laminar. Essa estação ela já é bem mais moderna, ela tem uma boa operação. Ela, apesar de ser menor porte, ela ainda tem uma folga de vazão ali do que é tratado e o que é a capacidade dela. Ela também tem a outorga de 2018, né? Ela lança o efluente tratado no Ribeirão Sarapuí, que tem um prazo de outorga de 10 anos, para uma vazão de 5,56 litros por segundo, 24 horas por dia. O Ribeirão Sarapuí também é enquadrado como classe 2. Aqui só para a gente mostrar um resumo das unidades, né, onde elas ficam aqui, as estações elevatórias do sistema Porto e a ET do sistema Porto, e aqui as estações elevatórias do sistema sede Perozinho com a ET 7. Tá? E agora saindo um pouquinho da parte urbana, né, da parte da concessão da Sabesp, entrando um pouco nas áreas dispersas, né, a última informação que a gente tem dessas áreas dispersas, do tipo de tratamento que ocorre nelas, é do IBGE 2010. Claro, essas informações estão um pouco defasadas, mas elas nos trazem um alerta de quais são as soluções utilizadas, né? Por mais que esses valores já tenham mudado um pouco, a gente consegue entender como funciona a dinâmica de tratamento nessas áreas, porque adotadas pelo município, né? E aqui a gente traz uma ênfase nas fossas rudimentares, né? Segundo o IBGE 2010, 96,76% da população rural adota esse tipo de serviço e 22% da população urbana. E essa informação ela serve aqui para a gente começar a pensar no prognóstico e nas ações, que essas soluções não são adequadas, né? Elas têm um alto potencial poluidor e devem ser revistas e estudadas, por mais que não sejam áreas muitas vezes possíveis de se atender com rede da Sabesp. É possível pensar em soluções individuais que tenham um melhor aproveitamento e uma melhor eficiência de remoção de nutrientes, né? Então, por isso que a gente traz as fossas rudimentares como destaque das áreas dispersas. E agora que eu abro para discussão, para complementações, aí fiquem à vontade, tá? Estou à disposição para tirar qualquer dúvida também.
O Rafael está com a mão levantada. Por Rafael, favor, Rafael. Oi, bom dia. Vocês me escutam? Bom dia, escutamos sim. Agora eu não estou ouvindo mais. Vocês estão me escutando? Agora sim. Eu estou escutando bem baixinho vocês. Vamos lá. Você poderia voltar nas questões das estações elevatórias de esgoto? No bairro do Porto, eu sei que são 3. Começa pelo Porto, que é mais fácil, por favor. Vamos lá. Aqui é do bairro do Porto. É uma Marisa Holtz, que ainda não está em operação. Daí tem uma na rua Dorentino Alves Rodrigues. E tem mais uma que é a Lídia Prando. Tá, deixa eu voltar aqui. Quais são os nomes das ruas? Essa EEE Porto que você colocou, provavelmente é da rua Dorentino Alves Rodrigues. Essa a gente tem mapeado o ponto dela. Coloca no mapa para eu ver. Não sei se eu vou conseguir dar o zoom nele, porque ele está na apresentação aqui, mas... porque parou, pelo menos para mim, está aparecendo a tela final da apresentação, o Murilo. Não está aparecendo o mapinha das unidades? Para mim está aparecendo os mapas. Não, então É essa aqui em cima, ó, bem ao norte do distrito. Essa Porto 2 é da rua Dorentino Alves Rodrigues. Tem mais uma que é a estação elevatória da Lídia Prando. Essa é mais velha e ela é próxima da Marisa Holtz. A gente Provavelmente tem ela vai ser desativada quando a do Marisa Holtz entrar em operação. Mas precisa confirmar isso com a Sabesp. Nós temos a localização, as coordenadas dela. As elevatórias que estavam faltando. O Zeca quer falar também, Precisaria confirmar com a Sabesp, segundo a informação que o prefeito comentou comigo, que durante esse mês aí estaria interligando já, estaria em funcionamento. A Marisa Holtz, né? Então, em resumo, aqui nós temos essas 3 elevatórias, e a hora que a Marisa Holtz começar a entrar em operação, a Lídia Prando para de operar, isso? Não. Isso. Eu entendi que era isso que o pessoal da Sabesp tinha me passado. Para confirmar com ele. Porque a elevatória de Marisa Holtz, ela vai ser interligada na Lídia Prando ou no último ponto que a Lídia Prando, manda. Tá, até se tiver alguém da Sabesp que consiga passar essa informação para a gente aqui. Sim, a ideia é desativar a Lídia Prando, sim. Assim que tiver concluído toda a parte de saneamento, ele sai o tronco do bairro Marisa Holtz. Aí vai ser, se eliminar essa elevatória, vai ficar só para a Marisa Holtz. Tá, então a gente vai ficar com 2 estações de operação, né? A Porto, a E2 Porto e a Marisa Holtz, isso? Sim, vai ficar com a Marisa Holtz e a da Dorentino, sabe? Municipal Dorentino, que é a primeira elevatória. Tá. E do sistema sede, aquelas 2 estações que eu falei, elas operam, que até foi o Rafael que nos mandou essa observação na complementação do diagnóstico, e a gente não tinha essa informação da Sabesp, né? Então, só para confirmar se elas operam ou não, atravessa São Jorge e a Paineiras. Operam. Sim, elas estão operando, sim. Operam as 2, tá. Então eu vou adicionar aqui junto com essas 6, essas 2. Aí ficariam 8 estações elevatórias
no sistema sede, isso? Estou na elevatória do Central Park. Eu não consegui te ouvir, Rafael. O áudio está um pouco baixo. Estou na elevatória do Central Park. Do Central Park. Essa aqui eu não tenho informação no Central Park. Eu encaminhei por Perdão, eu não consegui te ouvir, Rafael. Teu áudio está bem baixo para mim aqui. Eu tenho as informações, eu já tinha encaminhado para a Luciana. Eu te encaminho depois novamente. Ótimo. Não, se você encaminhou para a Luciana, ela me mandou aqui, tá? Inclusive, eu estou com o teu e-mail aberto aqui. Eu vou adicionar ela aqui já. A do Central Park fica na rua Maria de Fátima Gomes. Maria de Fátima Gomes. Foi no mesmo e-mail que eu mandei quando eu mandei a da Lídia Prando e do Marisa Holtz também. Ah, tá. Essa eu já adicionei aqui. Ah, sim, já tô com o e-mail aberto aqui. Foram 2 e-mails, né? Mas já tô com ele aqui. Esse Tá? e-mail... Central Park, Rua Marcolino dos Santos e Marisa Holtz. Isso mesmo. Foi no e-mail do dia 23/7 que eu mandei para ela. Isso, tô com ele aberto aqui, dia 22 e 23/7. A gente já colocou essas informações na revisão do diagnóstico, tá, Rafael? Eu só coloquei aqui, eu falei na apresentação para a gente confirmar se, com a Sabesp, com vocês, se elas estavam operando mesmo, tá? Certo. Mais alguma observação, pessoal? Sobre os vazamentos ali da estação Daniel Lara e Cercadinho, que até o Rafael comentou, ainda está ocorrendo? Como é que está? A gente fez um projeto para verba para desativar essa elevatória, mas ainda não tem nada concreto, porque elas estão fazendo bastante mesmo. E a gente está tentando buscar recursos, ainda não tem uma novidade. Nada. Tá. Legal. Isso é do Cercadinho ou do Daniel Lara? Então, a do Daniel Lara e a do Cercadinho são bem próximas, eu acho que dá uns 200 metros de distância. Daí inutilizaria as duas e faria uma elevatória bem maior, um pouco mais para baixo. Porque daí ficaria no lugar das duas, supriria a demanda e ainda teria previsão de aumento da população, de algum loteamento ali próximo, né? Ah, legal. Tanto que quando a gente visitou do Cercadinho, eles estavam limpando lá. Dá até para ver a elevatória do Cercadinho pela do Daniel Lara, né? Ela fica um pouquinho mais para baixo ali na rua, né? Ótimo. Já vou anotar aqui também que está sendo estudada a implementação de uma nova para substituir as duas. Beleza, obrigado. Questão de tratamento de esgoto, né? Eu não percebi se você comentou alguma coisa. Do que é? Tem um projeto para a execução de uma nova estação de tratamento de esgoto. Eu não sei. Aonde que seria? Você sabe, Luiz? Seu áudio está fechado, Luiz, não sei se está falando. É um projeto, um estudo para a construção de uma nova EPA em Capela do Alto. Só que isso aqui, quem está mais por dentro do assunto é o Adriano, e ele não pôde participar da reunião. Eu não consigo te ouvir, Luiz. O teu áudio está um pouco ruim aqui também.
Mas o que eu peguei é que tem projeto para a construção de uma nova estação de tratamento de esgoto. Eu só não entendi a localização dela. Não, ela está sendo vendida por placa-pé, sério. Ela vai fazer todo o tratamento da sede, da sede, da pé. Já está em um projeto em andamento, estudo, fazendo os levantamentos, e provavelmente vai ser construída uma nova estação de tratamento de esgoto. Legal. Eu anotei aqui, eu não sei se eu posso, se você poderia disponibilizar teu e-mail, Luiz, ou teu telefone. Como o teu áudio está um pouco ruim, eu não consigo compreender 100% das informações, mas aí eu posso entrar em contato com você para entender um pouquinho melhor sobre esse projeto novo. Pode ser? Pode ser, sim. Põe para a gente aqui no chat, ô Luiz. Realmente está bem. Colocou lá. Eu te mando um e-mail, então, Luiz, daí a gente conversa sobre esse projeto novo. E até para confirmar as estações elevatórias ali, como é que vai ser, qual que é a previsão de operação e implementação. Vou deixar meu e-mail aqui também, não só para o Luiz, mas quem quiser entrar em contato para tirar alguma dúvida ou alguma contribuição também, eu deixo o meu e-mail aqui no chat, tá? Mais alguma contribuição, pessoal? Pode falar, José. Então, esse índice alto da zona rural e de pessoas, Capela do Alto tem uma particularidade. O bairro de Perozinho, ele teve a interligação de esgoto há pouco tempo. Então, por causa desse baixo número de ligações, isso aí está tendo pontualmente há pouco tempo, vai haver alterações, né? E o bairro do Morro, que é a sequência, o Iperozinho tem uma bacia, ele pertence a uma bacia ali do Rio Iperó, e depois subindo o Rio Iperó tem o bairro do Morro, que existe uma concentração urbana ali maior. E ultimamente foi ampliada o perímetro urbano para aquela região ali, tá? E com uma elevatória ali próximo, você mata o bairro do Morro, entendeu? Jogando na elevatória do Iperozinho, que seria do outro lado da bacia. Né? Porque a elevatória do Iperozinho ela foi feita um pouco acima do nível da bacia. Talvez se ela tivesse feito um pouco mais abaixo, captaria por gravidade, mas hoje acho que vai ter que ser feita uma outra elevatória. Para jogar na Iperozinho. E ali vai receber asfalto de uma estrada vicinal e vai ter um desenvolvimento urbano, acredito que acelerado, apesar do já existente e não considerado. Existe rede de água em algumas ruas, tem gente pedindo expansão, apesar de ser uma região que tenha uma urbanização meio irregular, mas é fato e tem seres humanos a serem atendidos lá, tá? Então, eu não sei se é nesse momento que vocês pretendem ver isso aí, mas já deixar o diagnóstico para se pensar nessa parte aí. Okay? Não, acho que é importante, José. Muito obrigado pelas contribuições. A gente mapear como está a situação agora. A gente entende essa questão da regularização dessas residências, né? Até o Estado está com um programa de regularização um pouco acelerado agora, né? Para tentar trazer para a regularidade essas residências, porque sabemos que a Sabesp não pode atender com rede se tiver irregular, né? E a gente percebe que o distrito ali do Iperozinho é um vetor de crescimento do município, né? A gente percebe que tem crescido bastante, mas a gente vê que também está crescendo o atendimento de esgoto, né? Tanto que de 2015 para 2019 cresceu 7, 8%, né? Então acho que já é o esgoto chegando nessas áreas um pouco mais distantes, né?
E eu anotei aqui a parte do bairro do Morro e vou mapear ali o que já tem e o que não tem, tá? Muito obrigado. Pode continuar. Tem também ali no bairro da Canguera, nós pedimos uma elevatória, já faz um ano que era já para estar pronta. E aí teve problema com o negócio da pandemia e atrasou. E está sendo licitada novamente. Já é uma verba cedida pelo FEHIDRO, já de 2 anos, que já era para estar concluída. Seria o bairro da Canguera, não sei se você consegue localizar aí. Sim. Então, já existe uma pequena concentração ali, né, um número bom que é considerado como rural, mas é uma concentração urbana ali, na qual já está sendo providenciada a elevatória. Tá? Ótimo. Você tem ideia de quantas ligações sai ali, mais ou menos? Não tenho. Mas a Sabesp deve ter o número de ligações de água. Ótimo. Eu já aproveito no mesmo e-mail para o Luiz, eu já pergunto sobre as ligações de água lá. Então é isso. Ótimo. Obrigado. Obrigado, José. Acho que o Rafael está com a mão levantada, pode falar. No meio do dia 22/7, eu mandei também um arquivo KML com um novo perímetro urbano aqui de Capela, porque tinha algumas áreas que estavam faltando no mapa de vocês, e tem essa expansão do morro nela. Qualquer coisa, se você precisar de ajuda, pode fazer uma reunião à parte para entender melhor a questão. E essa questão da elevatória do bairro da Canguera eu tinha esquecido até de passar para vocês. Então, é uma informação nova que o Zeca adicionou. Ótimo. Bairro da Canguera. Deixa eu anotar aqui. Deixa eu confirmar o perímetro aqui só. Você poderia reenviar esse KML, Rafael, porque eu não estou conseguindo acessar ele aqui. Eu não sei se não foi no anexo ou não chegou aqui. Eu recebi todas as suas contribuições, menos esse arquivo KML. Tá. Eu vou encaminhar para você. Ótimo, porque chegou um arquivo aqui, mas ele não tem extensão e não veio mais nenhum outro anexo. Às vezes não chegou o anexo. Mas todas as outras informações estão aqui já. Tem que mandar. Ótimo. Beleza, muito obrigado. Eu enviei todo o documento. Tem 20 documentos aí, daí um deles é o perímetro urbano. Perímetro urbano, legal. Acho que ainda não chegou aqui, mas assim que chegar, se não chegar até o final da oficina aqui, eu te aviso, tá? Tá, eu acabei de ver aqui agora, eu vou ter que descrever na onde que é esse bairro da Canguera para você. Tá. Depois a gente conversa de novo, eu te mostro. Tá, combinado. Agora chegou todos os anexos aqui. Inclusive com a licença de operação, etc. Legal. Ok, tá tudo aqui. Obrigado. Já recebi aqui e já abri, tá? Os 2 e-mails. Podemos seguir para o próximo eixo? Bom, vamos seguir então. E aí, qualquer coisa, a gente vai voltando. Para a Luciana, então. Então, vamos lá, vou falar um pouquinho para vocês do diagnóstico do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos de Capela do Alto. Então, no primeiro momento, eu trago um compilado aqui de leis e planos relacionados a saneamento básico e resíduos sólidos, mas a gente quer destacar, na verdade, o Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico do município,
instituído pela Lei Municipal 1692 de 2013, e o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Municipais de Capela do Alto, instituído pela Lei Municipal 1815 de 2015. Isso já é um avanço em relação à gestão de resíduos sólidos, porque diversos municípios na UGRI 10 ainda não têm um plano de gestão integrada de resíduos sólidos. Daí um panorama geral em relação aos serviços, está sob competência da Prefeitura Municipal, está em laranja o Departamento de Meio Ambiente, o setor de limpeza pública, porque depois da primeira revisão, né, primeiro retorno que a Secretaria deu para a gente, ela pediu para atualizar os nomes, então no final da oficina eu queria confirmar se são de fato esses dois departamentos, o Departamento de Meio Ambiente e o setor de limpeza pública. Em relação à política tarifária, o município de Capela do Alto cobra uma taxa pelos serviços de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana, que vem junto ao boleto de PTU. Em relação à receita orçada através dessas taxas, de R$ 549 mil, mas em relação à receita arrecadada é de R$ 514 mil. Contudo, a despesa total que o município tem com serviços de manejo é de cerca de R$ 1.190.000. Em relação ao atendimento por coleta de resíduos domiciliares, a população inteira, tanto urbana quanto rural do município, é atendida pela coleta de RDO. E em relação ao itinerário, né, o cronograma, ele é pré-estabelecido, ele acontece de segunda a sexta-feira, intercalando os bairros e respeitando também a demanda de cada bairro. Então, eu deixei destacado em laranja o bairro do centro de Capela do Alto, porque, como vocês podem ver, como a demanda provavelmente é maior, ele acontece de segunda a sexta-feira no município. Em relação à frequência da coleta, a gente traz essa série histórica aqui do SNIS, né? Que é até referente ao ano de 2019, ou seja, foi publicado em 2021, mas é referente ao ano de 2019. A gente vê que em 2009 a frequência de coleta diária de RDO ela era maior do que a que tem hoje, ou do dado mais atual que a gente tem, de 2019, que é de 55%. E em relação à frequência de 2 a 3 vezes por semana, 40% do município, e uma vez por semana, apenas 5% do município. Em relação ao tipo de coleta de resíduos domiciliares, né? Tanto manual quanto containerizada, a coleta é porta a porta. 52% da população urbana ela tem esse serviço de porta a porta. Em relação à coleta seletiva, ela é realizada pela cooperativa do município, não é realizada pela prefeitura. A prefeitura ela fornece uma sacola plástica de cor verde, como está nessa figura aí, e aí é a forma que diferencia na hora da coleta, né, dos resíduos recicláveis, que é para retirada pela cooperativa. Em relação aos funcionários, todos são agentes públicos, coletadores e motoristas totalizam cerca de 9 agentes. A gente caminhando fazendo a visita técnica do município, a gente tirou algumas fotos, né, dos contêineres e das lixeiras públicas encontradas. Uma das observações que a gente fez em campo em relação a maior quantitativo disponibilizado nas áreas centrais, na área central de Capela do Alto, e também em relação a lixeiras que estão quebradas, enfim, que não estão muito bem preservadas, como a gente consegue ver nessa foto aqui de baixo à direita. Em relação à limpeza pública, a varrição também é feita pela prefeitura, ela acontece todos os dias, mas a capina e a roçagem ela é realizada por uma terceirizada, não foi informado o nome da empresa, e acontece de forma manual e mecanizada. Em relação aos equipamentos, os profissionais, em 2019 contavam com 3 caminhões compactadores, que tinham mais de 5 anos de uso, e na conversa que a gente teve, a reunião que a gente teve com a prefeitura,
com a Secretaria de Meio Ambiente, eles destacaram a necessidade de um novo caminhão para coleta. E, de um modo geral, todos os profissionais, agentes públicos que estão atuando na área de manejo de resíduos sólidos urbanos em Capela do Alto, totaliza 39 profissionais. Daí eu coloquei aqui se a prefeitura tem algo a mais a acrescentar em relação à limpeza pública, porque foram essas informações mais atualizadas que a gente encontrou e também que a gente levantou em campo. Capela do Alto não possui área de transbordo, não trabalha com área de transbordo, e os resíduos sólidos urbanos vão para o aterro sanitário de Iperó. Essas informações aqui também relativas a dados quantitativos, né, tanto de resíduos sólidos urbanos, de resíduos domiciliares, perdão, e de resíduos leves e volumosos, foi destacado pela Secretaria como dado mais atual que eles tinham de controle, então a gente fez questão de colocar aqui. Daí a gente vê que em relação aos resíduos sólidos do tipo leve e volumoso, em relação de 2019 a 2020, teve um decréscimo, contrário dos resíduos domiciliares, que entre 2019 e 2020 teve um crescimento. A gente destaca aqui que, em relação aos resíduos sólidos urbanos leves e volumosos, a gente não colocou no relatório, né, que a gente já vem revisando com as informações enviadas pela Secretaria de Meio Ambiente, porque eles só destacam o mês de junho e julho. Está em junho e julho aqui, mas se eu não me engano é janeiro e julho, a gente precisa confirmar. Então, também a gente traz a série histórica aqui, tentando comparar, né, a quantidade total de RSU coletado por todos os agentes do município e a despesa total por serviço de coleta de resíduos domiciliares e de RPU. Daí a gente destaca, né, essa diferença que a gente pode dizer que é bem grande do ano de 2016 e 2017, onde, se a gente pensar na quantidade total coletada, ela não é a que mais se destaca, não é a maior quantitativa, mas em relação à despesa total com os serviços de coleta de RDO e RPU, ou seja, RSU, são os valores mais dispendidos, né? Inclusive, nessa ofício que a gente recebeu, a gente teve uma ressalva, né, em relação aos dados que a gente apresentou, mas a gente apresentou dados relativos à coleta de RDO e RPU, e não em relação a resíduos sólidos urbanos, que foi o que a gente recebeu depois da Secretaria de Meio Ambiente. A gente vê também que não tem uma certa estabilidade a despesa com serviços de manejo de RSU, ficando 2018 e 2019, que são os dados mais atualizados que a gente tem do município, entre 1.200.000 e 1 milhão. O município, a prefeitura informou que existem alguns pontos, sim, viciados de descarte irregular, destacaram para a gente as ruas, então a gente foi marcar, né, as coordenadas para mapeamento, a gente tirou algumas fotos dessas áreas, como a gente trouxe aqui para vocês. E, como eu falei, os resíduos sólidos urbanos, eles são encaminhados para o aterro de Iperó, que é gerido pela empresa Proactiva, é um aterro que já opera há mais de 10 anos, eles têm previsão de atuar por apenas mais 4 anos. E o IQR de Capela do Alto, a gente pode considerar como adequado, né? O adequado é acima de 7,1 e o IQR de Capela do Alto é 9,2. A gente destaca também que o município ele tem um aterro desativado, que está na fase final de investigação ambiental, e a prefeitura está aguardando análise do relatório pela CETESB. Em relação aos resíduos de construção civil, tem ponto de descarte irregular de RCC, como a gente viu lá naquelas imagens. A prefeitura ela não realiza coleta específica de RCC, mas o município ele conta com algumas empresas, né, chamadas informalmente de disco entulho.
Contudo, a gente destaca que o município ele conta com a unidade de triagem de RCC, mas está parado devido ao roubo recente, pelo menos na época que a gente estava em campo, né, em janeiro de 2021, e acabou que aquela área virou um passivo ambiental. O material está lá danificado e sem uso, e, enfim, foi informado que acabou virando um passivo ambiental. Em relação aos resíduos de saúde, a gente não pôde visitar muitas unidades, então a gente acabou indo na unidade básica de saúde central, porque a gente foi num período, né, num contexto de pandemia. Daí a prefeitura faz a coleta e o transporte até essa unidade central, e a empresa Contemar, que eu preciso também da confirmação se vocês continuam usando o nome Contemar, porque como agora faz parte do Grupo Veolia, alguns municípios estão pedindo para trocar esse nome, mas foi o nome informado em reunião. A empresa ela realiza a retirada dos resíduos de saúde nessa unidade central. A empresa Contemar ela é responsável pelo transporte até o destino final, e o destino final é o município de Sorocaba, em São Paulo. Em relação aos resíduos recicláveis, o município pode contar com a Corecap. A Corecap ela possui atualmente 8 cooperados. Foi informado que a população ela não tem o hábito de separar de forma correta os resíduos, o que acaba atrapalhando um pouco os serviços dos cooperados. Anualmente são coletados cerca de 220 toneladas de resíduos recicláveis no município. Queria confirmar também essa informação, porque a gente não conseguiu realizar a visita na cooperativa. Se eu não me engano, foi o próprio Rafael que tentou entrar em contato com a cooperativa, mas se eu não me engano, a pessoa responsável estava com Covid. Não tenho certeza, depois também, se tiver mais informação para passar sobre a cooperativa, seria importante. Em relação a outros resíduos, né? Resíduos industriais, não tem indústria no município, contudo, o transporte de destinação final seria a responsabilidade do próprio gerador. Em relação aos resíduos de saneamento, a responsável pelos encaminhamentos de destino final é a própria Sabesp. Resíduos agressivo-pastoris é o gerador, também o responsável pela destinação dos resíduos. O município não destacou nenhuma informação específica. Em relação à embalagem de defensivos agrícolas, o gerador também é o responsável por dar os encaminhamentos, só que a prefeitura destacou a parceria que eles têm entre o Departamento de Meio Ambiente, a Casa de Agricultura e a DIAESP. Em relação a resíduos de mineração também, é responsabilidade da empresa geradora, mas acho que o município, segundo a última informação passada, o município não tem nenhuma indústria de mineração. Em relação à logística reversa, a gente destacou aqui em laranja em relação ao recebimento de óleo, porque a gente tem informação do programa Jogue Limpo, mas a gente não sabe mais se está atuando no município. Em relação a pilhas e baterias, a gente destaca o papel da Green Electron. Em relação aos resíduos eletrônicos, a Corecap que vende, né? Ela coleta e vende, recebe e vende. Em relação aos pneus, a Reciclalimp é responsável pela retirada. Em relação às áreas dispersas, as informações são um pouco parecidas do que a gente já trouxe, né? Os serviços de coleta são realizados pela prefeitura, os munícipes são responsáveis por acondicionar os resíduos nas sacolas plásticas e dispor nas caçambas. Os serviços abrangem 100% da área rural. A gente não recebeu quantitativo específico dessas áreas dispersas. Em relação à agenda pré-estabelecida para a execução dos serviços, ela também existe, e também acontece de segunda a sexta, intercalando os municípios, dependendo da demanda de cada um. Bem, se tiver alguma informação para complementar ou para atualizar. Posso falar, Luciano? Pode. Então, tem uma diferença grande sobre
a coleta de lixo do ano de 2009 para 2010. Foi expandida nessa época a região coletada, porque o prefeito reformulou, o prefeito da época, ele reformulou essa coleta. Uhum. Então, aí se tem o percentual caiu bastante, né, em função disso. Mas se você observar até 2019, de 2010 a 2019, ele vem numa crescente. Sim. Porque essa diferença é a região maior, até para justificar essa. Eu vou fazer essa explicação no relatório. Fica estranho essa disparidade. Assim, Sim. de repente estava 78, de repente está 55 hoje. Uhum. Começou com 40, tá? Na verdade, é porque expandiu os serviços, né? Tá? Obrigado. Tá. Obrigada a você. O Rafael está com a mão levantada. Pode falar, Rafael. Bastante informação de resíduos, né? Uhum. Se você puder passar para mim depois. Passando. Tem algumas coisas que eu anotei, mas algumas que eu não consegui anotar porque é muita informação. A questão de despesa teve 2 anos que foi bem grande e depois o restante foi menor, né? Eu acredito que eu sou um dos que preenche o SI de Capela. Mas Rafael, eu tô com um pouco de dificuldade de te ouvir. Eu não sei se só sou eu ou se está todo mundo com essa dificuldade. Vocês estão ouvindo? Melhorou agora. Aqui eu tô no celular, agora eu cortei o vídeo para vocês não verem minha testa. Tô voltando lá. Tô falando. Aqui que você está falando, né? 2016 e 2017 está mais de 1 milhão e os demais estão menos. Isso. Eu sou uma das pessoas que preenche o SNI, só que a parte de despesa eu não preencho. Uhum. Imagino que a pessoa que preencheu considerou coisas diferentes nesses anos e nos outros não considerou. Tá. Por exemplo, a gente fez um estudo recente, não tem nem 2 meses, só que em relação ao ano de 2020, quanto que a gente gasta com tudo que envolve resíduo sólido. A gente só não considerou a parte da reciclagem e não colocou os containers nessa contagem, porque a gente tem outros planejamentos diferentes. Depois eu até posso te passar. Tá ótimo. Deu mais bom. Deixa eu abrir ele. Estava com ele aberto, acabei de fechar. Deu 1.423.000, 144.039 em 2020. 2020. Tá. A gente pode trocar essas informações por e-mail, né? Porque é bastante. E daí eu levo em consideração combustível, manutenção do caminhão, funcionário, EPIs, uniforme e a destinação final. Só não coloquei, não colocamos a parte de reciclagem e os containers, né? Ok. E tem o quanto a gente arrecada também, o PEC, que a gente fez um estudo, acho que bem legal. Tá ótimo. E é uma justificativa de por que essa diferença, sabe? Eu acho que esses outros anos só está considerando quanto que a gente pagou para a Proactiva. Uhum. Mas com combustível, com funcionário. Tá. E as outras informações eu gostaria de dar uma olhada para revisar. Tá. Eu envio o PPT e a gente troca então o e-mail. Tá legal. Ao Zeca, gostaria de falar. Então, com relação ao encerramento do aterro sanitário existente, ele não está em fase de investigação, ele está em fase de encerramento, né? De fechamento. Então, eu tinha colocado isso no relatório, mas veio no ofício que, na verdade, estava ainda em fase de investigação ambiental, esperando o retorno da CETESB. É o Rafael que pode falar melhor disso aí, mas foi investigado, foi tomadas as ações necessárias, foi implantado o sistema de controle de análises e a maior parte foi encerrada, acho que estava com 1, 2 pontos que estavam para passar novamente. O Rafael
que acho que tem melhor essa informação. Só para... Tá. Tá. A gente troca essa informação, então, com o Rafael. O aterro está em fase, ele está em processo de encerramento, mas a etapa do processo que ele está é na investigação detalhada. Uhum. A gente deu o parecer final no mês passado. Eu não passei para vocês, até posso passar para atualizar. Tá ótimo. Tem área contaminada com chumbo, com cádmio, se não me engano, com nitrato, mas eles não encerraram a etapa de investigação detalhada. Eles pediram para colocar mais focos mais distante para verificar a pluma de contaminação. E se dessa vez a gente conseguir localizar a pluma de contaminação pela conversa que eu fiz com a CETESB, dá um prazo de 5 anos, 4 anos, para a gente conseguir encerrar de fato o aterro. Tá bom. Aí vai ficar em monitoramento, né? Tá ótimo. Então, mais alguma pergunta? Pode passar para o próximo eixo. Acho que a gente pode seguir, né? Thalita. Isso. Então, vamos passar para o eixo de drenagem urbana. Além das leis e planos que já citamos anteriormente, né, aqui a gente destaca algumas que são voltadas ao sistema de drenagem urbana. Então, tem o Plano Municipal Integrado de Saneamento Básico de Capela do Alto, que foi desenvolvido em 2011, que é esse que nós estamos revisando, que foi aprovado pela Lei Ambiental 1707, aliás, de 2007, na verdade, aprova um plano anterior, né? A gente não achou nenhuma outra lei que aprove o plano de 2011, que é esse que a gente está trabalhando, assim, né? Tem o Plano Diretor de Macrodrenagem Rural, que foi desenvolvido pelo CERISO em 2018, e também tem um Plano Diretor de Macrodrenagem no município de Capela do Alto, que entra também a área urbana, não só a área rural, que foi realizado em 2018 e foi disponibilizado pela Secretaria de Meio Ambiente para nós. Quanto ao prestador de serviço, o serviço é feito pela própria Prefeitura Municipal, através do Departamento de Obras e Serviços. Não existe nenhum tipo de cobrança tarifária para o serviço de drenagem urbana, e de acordo com as informações do SNIS, referentes a 2019, as despesas no ano foram de R$ 16.486. Ainda como um panorama geral do atendimento da drenagem urbana no município, como já vimos anteriormente, a maior parte da população é urbana, né, 83% da população vive na área urbana, e o SNIS ele dá alguns dados referentes à área urbana, né, do sistema de drenagem. Então, a parcela diária, né, em relação ao total na área urbana é de 9,64%, isso em dados de 2019. A cobertura de pavimentação e meio-fio na área urbana, ela tem 57 quilômetros de extensão, que se refere a 76% das vias urbanas, e dessas vias, 27,8 quilômetros de vias com canais fluviais subterrâneos, né, o que se refere a 37% das vias. Aqui a gente traz um contexto geral da hidrografia do município. Então, os principais cursos hídricos é o Rio Sarapuí. Na área urbana tem o Ribeirão Capanema, o córrego Higino Moreira e o córrego da Olaria. Aí na foto, uma foto que a gente tirou em campo, no início do ano, o córrego da Olaria. Vou representar. Em relação às bacias de drenagem no município, a maior parte delas é baixa e média densidade de drenagem. Existem cursos de água naturais perenes no município, 13,5 quilômetros de cursos, sendo que 0,19 quilômetros são canalizados abertos e 0,5 canalizados fechados.
Ainda tem uma porção de curso d'água que é retificado, né? E também alguns com desenrocamento ou rebaixamento do leito. De acordo com informações que nós recebemos, não é feito nenhum tipo de serviço de dragagem ou desassoreamento, e nem tratamento das águas pluviais. O sistema ele é exclusivo para drenagem. A limpeza de boca de lobo e galeria ela é executada pela prefeitura, com funcionários próprios, e existe toda uma rede, uma estrutura de rede na área urbana, 271 dispositivos de captação de águas pluviais, 70 postos de visita e, como já falamos, 27,80 quilômetros de rede subterrânea. Foram indicados alguns pontos críticos de drenagem quando a gente esteve em campo, são esses indicados aí no mapa, 3 pontos de alagamento, né? E também um ponto de inundação, que de acordo com informações já foi solucionado, que é no cruzamento da Rua 7 com a Rua 1º de Maio, representado pelas fotos abaixo. E também, de acordo com o plano diretor de macrodrenagem, que é de 2018, né, ele aponta todos esses pontos como indicados para intervenção, que tem problemas de drenagem. Como é um plano bastante recente, né, de 2018, a gente identificou esses pontos em mapa e também queria confirmar com vocês se desses pontos já houve obras, né, no município para solucionar esses problemas. Em relação às áreas dispersas, né, 17% da população vive nas áreas rurais. O plano de saneamento do Brasil Rural ele indica algumas soluções individuais para esses locais dispersos, que são as técnicas infiltrantes e os reservatórios de chuva. E no município de Capela do Alto, que a gente identificou que a maior parte das vias rurais possui pavimentação em terra, ou seja, tem a drenagem infiltrante, e também tem abaulamento do pavimento e sarjetas, mas não em todas as vias, né? Tem vias com abaulamento e sarjetas e outras não. No plano de macrodrenagem rural, foi identificado 38 pontos de erosão nas estradas vicinais e 65 dispositivos de drenagem também implementados, executados tanto em madeira quanto em concreto, como pode ser visto no mapa, né? Os pontos vermelhos são os pontos indicados como erosão no plano de 2018. Bom, de drenagem é isso. Queria saber se vocês têm alguma contribuição, principalmente a respeito de pontos críticos de alagamento, tanto esses quanto os dados em campo. Pessoal aí do Obras da Prefeitura. Oi, Rafael, pode falar. Estava esperando o Zé para falar, mas então vai eu. Para começar, no mapa que você apresentou, tem a área urbana em verdinho, ela não está correta. Tá? E a gente ainda não atualizou o mapa, mas a gente vai atualizar de acordo com aquele KML que você mandou, né? E aí, os pontos que você falou, para a gente verificar, eu vou verificar com o Zeca depois. Acredito que tem alguns que já foram resolvidos e tem, acho que até um que não deveria estar lá, que eu já tinha apontado no plano da outra vez, mas acabou ficando. Desses pontos? Sim. Mas eu acho que é um só, mas depois eu confirmo. E daí eu queria saber, as informações que vocês pegaram estão todas no plano, né? Vocês não fizeram nenhum levantamento novo de campo, né? Não, o novo de campo foram esses pontos que foram indicados quando a gente estava aí em visita, né? Que foi aqui o ponto de alagamento 1, que é um acúmulo na estrada municipal Juvenal Moreira de Lara. No ponto de alagamento 2 é a rua 21 de Abril. E o 3 é a rua 7 de Setembro, esquina com rua André Menck. Tinha mais um, mas ele já foi resolvido, então não precisa estar aí. Ou dá para até colocar que estava, mas que a gente resolveu só por questão de informação, né? O ponto 1? Não.
um quarto ponto, que é na... Esse aqui. Não, é um que não consta aí. Ah, Tem tá. uma obra em andamento, agora a gente finalizou a obra. Era um ponto de alagamento, mas agora que a gente finalizou, não é mais. Talvez seja interessante colocar. E a gente, Podemos inserir, sim. Se você ele contrata de drenagem urbana, que era um problema que resolveu. E a gente tem um mapa, e o pessoal da Medral, que foi o pessoal que fez o plano de macro-drenagem urbana das redes de drenagem de capela. Eu não sei se conta no plano, se vocês... É complicado mostrar na apresentação, mas previram coisas. Apesar que no diagnóstico não tinha nada sobre, podia, sei lá, colocar um anúncio. Eu tenho eles aqui para passar. Desculpa, eu não consegui entender o final, Rafael. Você falou que tem um levantamento da rede de drenagem, isso? No plano de 2018. Isso, no plano urbano, de macrodrenagem urbana, tem um levantamento que a empresa Medral fez, com as bocas de lobo, os PVs, o tamanho das redes, e a gente passou, né? Não sei se vai constar essa informação, mas de repente poderia colocá-las como anexo do plano, colocar em mapas, não sei se colocaram, para atualizar. No caso, é de 2018, depois de 2018 a gente já fez obras, daí a gente pode passar esses cadastros das obras também e atualizar a informação da Medral. Isso, pode ser. Aí eu tenho os arquivos aqui, eu acredito que eu já passei, mas... Você passou dois PDFs do plano para a gente, até abri aqui para confirmar, mas eu não me lembro de ter visto a planta de levantamento da rede. O que tem são pontos visitados, né, em bloco. Que está no plano. Lá é o plano. Isso. No plano, ele, na verdade, tem a visita em muito mais pontos do que os que a gente mostrou aqui. Deixa eu voltar aqui. Do que esses aqui, né? No plano tem muitos outros pontos que foram visitados, mas a conclusão no plano é que esses aqui são os pontos que precisariam de intervenção. Os demais não. O plano era de macrodrenagem urbana, e daí a maioria dos pontos era microdrenagem, né? E daí o pessoal da empresa, eles falaram, não, isso daqui não se encaixa como macrodrenagem, então não vai constar no nosso plano. Sobre isso, mas... Mas a planta de levantamento não está dentro desse PDF que a gente recebeu. Tá. Aí, se você quiser, puder, né, mandar, a gente pode acrescentar como um anexo do diagnóstico. Eu mando para vocês, mas eu acho que dá para melhorar essa parte de drenagem. Tá. Ele que é da parte de obra sabe até falar melhor que eu. Então, esse plano de 2018, eles fizeram o levantamento das redes de microdrenagem. E eu, na época, comecei a acompanhar, mas eu saí de licença por 2 anos da prefeitura, que eu fui trabalhar na Secretaria de Planejamento de Araçuaíba da Serra. E não acompanhei o resultado final. Tinha muitas coisas que eles não colocaram. E, inclusive, de lá para cá, teve vários loteamentos que foram implantados, né, durante esse período, e também não faz parte desse plano. Então, tem que sentar com o Rafael para a gente ver, daí passa para vocês essas informações. Beleza. É isso, obrigado. Já eu que agradeço. Mais alguém tem alguma contribuição?
Pessoal, eu vou aproveitar e vou deixar aqui no chat um formulário de contribuições que o Serizo criou, que vai servir como um canal de comunicação com a população. Então, todo mundo pode colocar lá suas contribuições. Isso vai ajudar bastante, tá? Então, se puderem ajudar a divulgar, estou colocando aqui no chat. Não, peraí, foi errado. Desculpa que eu mandei outra coisa. Desculpa, como que é o nome dessa moça aqui da parte de engrenagem? Thalita. Ah, e a moça de óculos que apresentou, acho que revistas? A Luciana. Luciana. Me localizar. Nós que estivemos em campo aí com você. Ah, entendi. Tá aí o formulário. Gente, mais alguma coisa, alguma dúvida? Quer falar mais alguma coisa? Ó, eu vou agradecer a participação de todos vocês. Os técnicos deixaram os e-mails aqui, eu vou deixar o da coordenação também, além do formulário. Se tiverem qualquer informação adicional ou alguma observação, pode mandar para a gente, tá? Você vai passar a apresentação para gente. A gente pode passar sim. Aí eu uso ela de base para... O plano é bem intenso, né? Então, pode deixar que a gente encaminhe, então, por e-mail. E a oficina, Rafael, foi gravada, então a gente vai colocar ela no YouTube, que tem um canal, tá? Com todas as oficinas que já foram realizadas. Então, se alguém quiser assistir de novo, né, quiser divulgar isso, passar aqui. O canal chama, no YouTube, tá, é só jogar lá no campo de busca, PMSP Serizo. Gostaria de agradecer. Oi? Manda o link depois. Já vou colocar aqui também. Só um minutinho. Deixa ele aqui certinho. Coloquei aqui também o canal do YouTube, tá? Tem o formulário para quem quiser acrescentar também informações novas. Isso pode ser divulgado para a população. E é isso. Eu gostaria de agradecer a participação de todos, né? Pedir para vocês continuarem aí com a gente nesse processo até finalizar o plano, tá? Oi, Otília. Oi, estava aqui ouvindo. Consegui quase que ouvir todinha. Tá, eu também queria agradecer vocês, né, e dizer que mais tarde a gente está junto de novo, né, para a apresentação de Araçoiaba. Obrigada a todos pela presença, viu? Obrigada, Otília. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, obrigado, pessoal. Boa tarde, boa semana a todos. Valeu, obrigado, boa tarde. Tchau, boa tarde.